Canto, porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste. Sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo. Mais nada. A vida só é possível reinventada. Anda o sol pelas campinas e passeia a mão dourada pelas águas, pelas folhas. Ah, tudo bolhas que vêm de fundas piscinas de ilusionismo. Mais nada. Mas a vida só é possível reinventada. Vem, a lua vem, retira as algemas dos meus braços, projeto-me por espaços cheios da tua figura. Tudo mentira, mentira da lua na noite escura. Não te encontro, não te alcanço. Só, no tempo equilibrada, desprendo-me do balanço que além do tempo me leva. Só, na treva fico recebida e dada. Porque a vida só é possível reinventada. Olá a todas e a todos. Nesse dia de comemoração mundial da língua portuguesa, vamos falar um pouco sobre o cinema de língua portuguesa e as novas mídias, a sua promoção e divulgação. E para isso eu tenho dois convidados muito especiais, Paulo Caldas, que está dirigindo o seu 10º longa brasileiro. Seus filmes conquistaram mais de 50 prêmios, tem filmes que participaram da seleção oficial de Toronto, Veneza, Berlim e premiados também nos festivais de Havana, Guadalajara e Paris. Realizador do documentário Saudades, que foi o vencedor do Festim 2018, filmado ao longo de 3 anos em várias cidades com pessoas dos países de língua portuguesa, sempre relacionando a ausência e essa, por sua vez, a saudade de quem partiu. Do outro lado, vamos ter Igor Guimarães, que é crítico cinematográfico e blogger no site cineplayers.com, redator e colaborador na FUSTUR e produtor cultural em vários países como México, Argentina e Espanha. Fundador e curador do Cineclube Cinelúpulo, do Rio de Janeiro, e atualmente segue a vida cultural lisboeta, bem como seus inúmeros festivais de cinema. Muito boa tarde aos meus convidados. Eu vou começar com o Paulo Caldas. E só vou dar uma pequena introdução, Paulo. O grande público tem aparentemente um reduzido conhecimento do cinema produzido em língua portuguesa, tendo uma grande tendência em optar por filmes do blockbuster americanos que normalmente são objetos de fortes campanhas de promoção. A maioria das produtoras, tanto em Portugal, Brasil ou na África, dos países de língua portuguesa, não tem capacidade para publicidade na TV ou nos outdoors, por exemplo. Como divulgar os filmes hoje em dia? Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todas e a todos. Uma alegria, na verdade, estar aqui nesse momento comemorando, né, o Dia Mundial da Língua Portuguesa, porque é muito importante para a gente que faz cinema e faz audiovisual a palavra, né, e a língua portuguesa ela é muito significativa nesse sentido de ter
palavras como saudade, né? Então é muito importante a comemoração desse dia e cada vez mais a divulgação da língua portuguesa e de todos os produtos artísticos, né, que tem a língua portuguesa, como livros, músicas, filmes. Eu acho assim que hoje a gente vive um momento muito dramático e complexo, né, da humanidade, na verdade, com essa pandemia. E eu acho que muitos meios, né, de como a gente divulga os filmes e os produtos audiovisuais estão em ampla mudança, né? Estão num momento de movimentação muito grande, né? É isso que eu tenho percebido. Eu acabei de lançar agora em março um filme chamado Flores do Cárcere, que participou também do Festim, ganhou um prêmio no Festim também no ano passado, e a gente lançou, ele tinha os recursos de um edital para ser lançado no cinema, a gente ainda pretende colocá-lo no cinema, mas a gente teve que lançá-lo em vários streamings, né? Um lançamento completamente novo e diferente para a gente. Então, acho que a gente está vendo que é isso, está um grande momento de mudança, de transformação, e eu acho que depois de passada essa pandemia, também isso deve frutificar em novos caminhos para você colocar os filmes e os produtos audiovisuais, de uma certa forma que aconteça um renascimento e que, por exemplo, os filmes falados em português e as séries e tudo tenham uma oportunidade de maior penetração, como você falou, Adriana, em outros países de língua não portuguesa, né? É muito importante. Agora é muito importante também, para finalizar um pouco isso, que a gente dê uma oportunidade maior aos filmes falados em português dentro dos países lusófonos também, e que haja um intercâmbio maior entre os nossos trabalhos, as nossas obras dentro dos países lusófonos. Essas duas coisas são muito importantes. Também acho, muito bem. Agora para o Igor. Olá, Igor. Não estou te vendo. Igor? Pois, não estou vendo agora. Não sei. Bom, vamos continuar então com o nosso bate-papo até que o Igor consiga entrar. Por exemplo, tô aqui, não tá? Tudo bem, não estava te vendo. Então, Igor, boa tarde, obrigada por estar aqui com a gente. Não sei se você já seguiu a primeira pergunta com o Paulo. Então, Sim. Igor, tá bem, ok. Então era um problema de encontrar aqui na câmera. A geração chamada Y, ou Millennials, que é a geração da internet, uma geração mais tecnológica, que cresceu com o avanço da tecnologia até essa fazer parte do seu dia a dia, né? Então, se supõe que tem uma vida mais dinâmica que a geração anterior, estando mais frequentemente à procura de desafios. Você acha que, através da tecnologia, é mais fácil cativar os jovens para o cinema de língua portuguesa? Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde ao Paulo. É um prazer estar falando com vocês. Obrigado, Adriana, pelo convite. E é muito bom ver o Paulo, assim, por mais que distante, mais de perto, porque desde ali pequeno faz parte da cinefilia brasileira a carreira dele e dos companheiros dele. E, para quem não conhece, recomendo bastante. Essa é a pergunta dos milhões para a gente, e acho que para o Paulo também, porque é um paradoxo, porque ao mesmo tempo há facilidades muito grandes em você procurar filmes, até mesmo no YouTube. Por exemplo, outro dia eu vi um filme do Manuel de Oliveira, que eu não achava em lugar nenhum, mas achei no YouTube. Mas, por outro lado, a competição contra a curiosidade é muito grande, né? Os estímulos para o pessoal dessa geração Y não ver o que está disponível na internet é muito grande. No próprio YouTube, por exemplo, quando eu abro o meu YouTube, aparecem várias coisas que eu gosto, que tem a ver com cinema, tem a ver com coisas que eu gosto. Mas quando um menino de 15 anos entra no YouTube dele, vai lá outras coisas, então fica fechado. A mesma coisa com as outras plataformas de streaming. Então, é uma tarefa que eu acho que a crítica tem responsabilidade, sim, mas é muito difícil. Ao mesmo tempo que se produzem mais filmes, o público cada vez fica mais dissolvido. No que você disse,
a respeito da pergunta do Paulo anteriormente, com relação aos blockbusters. É um desafio muito grande. Quer participar também em língua portuguesa. Bacana, ok, Igor. Paulo, voltando para você, como realizador, a existência de websites piratas que permite aceder à esmagadora maioria dos filmes, muitas vezes mesmo antes da sua estreia comercial. Como você falou que além da falta de oportunidade, às vezes, de fazer a estreia nos cinemas. A oferta é gigante, a presença dos filmes no dia a dia tornou-se um hábito que conduziu a uma transformação da arte em mero entretenimento. Como realizador ou produtor, vocês devem combater esse fenômeno ou não? Bom, a gente sabe, primeiro, né, a gente é uma atividade econômica, né, um setor importante, né? No Brasil, a gente tem hoje mais de 350 mil pessoas empregadas diretamente, né, relacionadas ao audiovisual. A gente é uma indústria no Brasil maior do que a indústria farmacêutica, por exemplo. Então, a pirataria, ele sangra, né? Ela sangra os recursos que deveriam vir para o produtor e, enfim, para a atividade. Para você ver como um negócio assim e tem uma contradição também, como tudo guarda uma contradição também, né? O nosso filme que eu acabei de citar, o Flores do Cárcere, né, que é a direção minha e da Bárbara Cunha, ele estreou em várias plataformas de streaming, está ainda nessas plataformas no Brasil, estreou em março, no Dia Internacional da Mulher. E aí a gente, na semana passada, recebeu aqui uma comunicação de um amigo, mostrando, inclusive, com um print, né, que ele estava numa plataforma pirata, né, já, o filme. O que quer dizer duas coisas. Uma é que está sendo desviado esses recursos que deveriam vir para a gente, e outra que o filme tem alguma qualidade, porque, por contraditório que possa ser, os filmes que vão para essas plataformas são filmes que têm público, que têm interessados, senão não vão. Então é uma coisa muito louca para a gente como realizador e como produtor, porque no fundo também a gente quer que as pessoas assistam os filmes, né? Então, boa parte dos filmes são feitos com parte deles com recursos públicos. Então, de uma certa forma, é justo que eles voltem à sociedade de alguma forma mais acessíveis. Então, é uma conversa muito longa e muito profunda e muito cheia de vários aspectos, né? Essa questão da pirataria. Mas, sem dúvida, ela é uma prática condenável porque ela desvia recursos que deveriam ir para o produtor, distribuidor, enfim, para a cadeia produtiva e vai para um tipo de intermediário que não reinveste isso na cadeia produtiva. Então, esse é um dinheiro que sai da cadeia produtiva, né? Igor, você que trabalha com crítica através de blogs e sites especializados em cinema, como cineplayers.com, se interessam mais pelos filmes de língua portuguesa que a imprensa ou os críticos tradicionais ou não? Assim, por exemplo, sobre o que você perguntou anteriormente ao Paulo. No Cineplayers, que é um site que tem um tempo de história, não tá agora, não é um blog do Instagram, por exemplo. Nós tentamos manter o respeito, por exemplo, com essa ideia do filme ser lançado. Então, claro, nós sabemos que os filmes às vezes estão disponíveis em plataformas piratas, mas por respeito aos produtores e aos realizadores, fazemos a crítica quando o filme é lançado. Mas, por exemplo, outros no Instagram, por exemplo, o que vale é a velocidade. Então, nesses filmes blockbuster, principalmente, muitos bloggers falam do filme sem o filme ter lançado. E onde que eles viram esse filme? Na pirataria, sabe? Então, como você disse, como o Paulo disse, é contraditório, é uma longa conversa. Por outro lado, também, os filmes de língua portuguesa têm uma circulação muito reduzida. Então, isso dificulta também. A verdade é essa. Por mais que alguns streamings coloquem esse material no canal dele, fica naquele mesmo nicho que eu tinha falado anteriormente, né? Aparece quando você se interessa por aquilo.
Então, é difícil para o público também ter essa ideia, não é? Você só faz o que você só começa a consumir alguma coisa a partir daquilo existir na sua cabeça, né? Eu acho que falta divulgação para essa ideia ficar ali, né? Ah, tem um filme agora, Flores do Cárcere, do Caldas. Quero poder ver. Mas para muita gente isso nem chega. Então, a dificuldade tá aí também, porque qualidade os filmes têm. Tanto é que o público cinéfilo que conhece o trabalho dos diretores portugueses, sei lá, o Pedro Costa no Brasil, para todo mundo da cinefilia, todo mundo vê os filmes dele. Então, assim, tem qualidade, mas não chega para o grande público. A realidade é essa. Mas você acha que tem ajudado, que agora os blogs têm ajudado a que os jovens se interessem mais pelos filmes em língua portuguesa? Ou então, você acha que não faz diferença nenhuma? Então, como eu disse, depende do tipo de caminho que a crítica quer seguir, né? Tem uns que estão focados apenas nos filmes que rendem público. E tem uns como o Cineplex que está focado em levar ao público coisas novas. Então, eu acho que sim, diversifica. Mas é uma parte da engrenagem, né? Que está muito desigual. Tá bem, entendi. Então, agora, a mesma coisa para o Paulo. Como produtor e realizador, vê que a existência de blogs e sites especializados de cinema que estão pipocando por aí, em todos os que a gente tem visto, ajuda a criar um novo público, Paulo? Eu acho que muito, ajuda muito, porque, inclusive, tem alguns de excelente qualidade, né? Com excelentes críticos, porque, na verdade, aquela coisa do crítico do grande jornal, ela que era digamos assim, um monopólio dessa informação crítica do cinema, eles quase desapareceram, né? Até porque o jornal em papel desapareceu, e aí ele vai disputar os grandes jornais na internet com esses outros alternativos, né? Então a coisa fica mais democrática, vamos dizer assim, né? Mais dividida. E eu acho que para conquistar novos públicos, o caminho é também esse, são novos caminhos também, né? Os caminhos tradicionais mesmo, eles continuam servindo aos blockbusters mesmo, servindo à grande indústria, e nunca vão servir a produção independente de uma forma para grande público, né? Como o Igor falou muito bem, né? Vão servir só aquela parte da produção que é economicamente massacra o resto e tem um poder de financeiro muito grande, né? Sobre sobre as próprias mídias mesmo, né? Porque compram espaço, porque investem na compra de partes comerciais. Então, é uma luta desigual, vamos dizer assim, né? E eu acho que né, nos blogs, nos sites que são especializados em crítica, principalmente em crítica de filmes independentes, eles são muito importantes e passam a ser cada vez mais importantes. Até porque, por exemplo, a oferta, né, Igor, assim, por exemplo, através dos streaming, agora com a pandemia, é uma loucura, porque, por exemplo, todas as grandes, na verdade, os cinemas culturais, vamos dizer assim, a exemplo aqui em São Paulo, do Circuito Belas Artes, do circuito lá do Reserva Cultural, agora o Estação Botafogo, no Rio, criaram um streaming, que como estão fechados os cinemas, então criaram plataformas próprias onde há uma curadoria, e isso tem feito a oferta assim, não sei, não dá nem para explicar quantas vezes mais agora a oferta de filmes, os próprios festivais, né, que são agora, muitos deles são abertos dentro da internet de formas das mais criativas e interessantes possíveis, permitem que, um exemplo, por exemplo, o Festival de Gramado, no ano passado, que é um dos festivais mais tradicionais e importantes do Brasil, ele foi aberto na internet ao Brasil inteiro, então você podia estar em Manaus e assistindo ao Festival de Gramado. Então, de uma certa forma, a pandemia deu uma outra possibilidade de público, né? E é interessante aquela coisa do filme passar no horário certo, ter um número X
de ingressos, né? Mesmo que sejam gratuitos para as pessoas. Eu acho que a gente tem, com tudo de péssimo e terrível que é a pandemia, ela também vai provocar mudanças, talvez, de hábitos e de mercados mais rápidas do que aconteceria. O que aconteceria, iriam acontecer, mas demoraria muito mais tempo. Então, né, até a possibilidade da gente discutir isso que nós estamos discutindo aqui agora e conversar agora da forma como a gente está, foi muito provocado pela pandemia, né? E vai ficar, né? Isso agora voltando um pouco pegando nesse tema. Agora, por exemplo, com Netflix, HBO, todas essas plataformas que se paga pouco para ter acesso a filmes que estão realmente, vamos dizer, até em cartaz, os cinemas, ou um pouquinho antes, ou filmes exclusivos, ou séries exclusivas. Para um produtor e realizador, é bom essa existência financeiramente e também, não sei, me fala um pouquinho o que é estar do outro lado. Para o público, de certa maneira, é bom. Agora, não sei para vocês. Para o público é maravilhoso, óbvio, a oportunidade de acessar muitos filmes que não seriam possíveis, né? Até que não seria possível de assistir nunca na vida. Então, isso é uma oportunidade. No caso do Brasil, com esse governo terrível que está aí, né? Desgoverno, na verdade, que faz uma perseguição aberta à cultura e ao cinema e ao audiovisual brasileiro, não é uma coisa escondida, é aberta, está desmontando a Ancine, né? Há 2 anos não existe nenhum edital mais, não existe mais nem nada, todos os recursos estão sendo recursos antigos e muitos estão sendo cancelados. Então, as plataformas como Amazon, como Netflix, principalmente essas duas, têm injetado uma quantidade de recursos significativo no audiovisual brasileiro. Mais em séries, claro, né? Porque é o que mais interessa ao mercado dessas grandes plataformas, mas também em filmes, e é praticamente a maior parte dos recursos que estão acontecendo nesse momento. Então, se tirar isso daí, aí que o setor vai afundar de vez, né, vamos dizer assim. Porque a gente tem visto, principalmente porque as produtoras maiores são elas que trabalham com essas plataformas maiores, né? Então, assim, de uma certa forma, o que está se fechando muito são as produtoras pequenas e médias, né? Há uma quantidade muito grande aqui em São Paulo, onde eu moro nesse momento, de produtoras que eu conheço fechando, suspendendo as atividades totalmente, porque não tem condições de continuar sem nenhum tipo de recurso. Porque os fundos regionais continuam acontecendo, né? Aqui em São Paulo, tanto na cidade como no estado, a gente tem participado e tem sido até contemplado. O próprio Flores do Cárcer foi contemplado para distribuição no fundo aqui de São Paulo. Então, assim, é fundamental a participação dessas grandes plataformas investindo dinheiro, aliás, porque o Brasil também é um dos maiores mercados para essas plataformas, né? É um dos países que tem o maior número de assinantes, né? Aí que entra a língua portuguesa, porque numa pesquisa acho que foi da Netflix, descobriu que o brasileiro ele prefere ver o filme em português do que legendado, né? Agora acaba vindo legendado por causa do massacre de mídia dos blockbusters, né? Lógico. Igor, mudando um pouquinho de assunto, na tua opinião, o que falta no cinema de língua portuguesa para conquistar os jovens? Ser mais ativo, ser mais atual, não sei. O que você acha? Eu ou Paulo, desculpa? Não, você. Sinceramente, eu acho que não falta nada. Eu acho que o cinema brasileiro de língua portuguesa, quando é bom, como o cinema do mundo inteiro, quando é bom, é muito bom. Quem sou eu para dizer para algum realizador, dizer para o Paulo, para o Wilton, para o Karim, ou para quem é que seja no Brasil, olha, você tem que fazer um filme mais comercial por isso, por aquilo. Eu acho que eles fazem obras incríveis. Alguns filmes, de fato, são, que a gente costuma dizer, né, mais cabeçudos, mas não são a maioria. Não são a maioria. Por exemplo, o
o Baile Perfumado. É um filme super possível de ser visto, do Paulo. O Deserto também é um filme possível de ser visto, uma história completamente comum, um drama comum. Então, o que falta mesmo é um interesse desse governo, por exemplo, agora, de fazer ou que começou a fazer o que o governo anterior fazia, né? Hoje no Brasil, bom, eu acordei aqui em Portugal com a notícia que o Paulo Gustavo tinha falecido. O Paulo Gustavo levou 26 milhões de pessoas ao cinema, né, com comédia. Então, o público brasileiro gosta de ir ao cinema, gosta de ver filmes brasileiros. O que falta também a publicidade. Olha a máquina que o Paulo Gustavo tinha por trás dos filmes dele também, né? E além da qualidade dos filmes também, do grande comediante que ele é. Então não falta nada ao cinema brasileiro, falta incentivo, possibilidade de jovens português também terem cinema. E africano, pronto, também um pouco em geral, que também é pouco visto, né? A gente fala que também realmente o mercado brasileiro domina, mas também a gente tem que ver que tem os outros cinemas, que isso que a gente também coloca no festim, que é dar oportunidade para os outros países de língua portuguesa apresentar o seu cinema, né? Mas eu entendo que, logicamente, isso é um mercado praticamente dominado por Portugal e Brasil, né? Sim, mas quando eu disse o Brasil, foi só um exemplo do Brasil. Por exemplo, os filmes que estiveram no festim, os curtas, são filmes muito, muito, muito bons. O cinema português também tem filmes incríveis. Eu acho que, para mim, o que falta é incentivo. Aos realizadores, falta incentivo, dinheiro. Tá bem. E aos bloggers também a indicação dos filmes, que também é importante escrever sobre isso. Também eu estou aqui dando minha opinião. Sim, também. Então, vamos lá, Paulo. Além da língua que nos une, quais as principais características que ligam os cineastas de língua portuguesa? E qual a expectativa para o futuro desses realizadores, que muitas vezes também são os produtores dos próprios filmes? Bom, tem muitos aspectos aí, né, na sua pergunta, né? Eu acho que é bem ampla, né? Eu vejo assim, eu vejo que eu falei um pouco na primeira resposta, mas eu vou desenvolver um pouco mais. Quando eu filmei a Saudade, né? Tanto o filme como a série, a gente filmou no Brasil, filmou em Angola, filmou em Portugal, filmou na Alemanha. E assim, mas nesses três países lusófonos, assim, a gente percebe, claro, que até pela língua principalmente há algo que nos une, né? Existe algo que nos une e esse algo é muito a língua mesmo, mas assim eu acho que culturalmente, né? Assim, a língua enquanto a palavra, enquanto importância fundamental dentro de uma cultura, né? Então eu acho que são aspectos difíceis de você detectar como uma coisa muito. Tanto é que, por exemplo, no Saudade, a gente entendeu assim de uma forma muito difícil até de explicar que a saudade no Brasil, genericamente, vamos dizer, tem um tipo de saudade, vamos dizer, em Portugal um outro tipo de saudade, e em Angola um outro tipo de saudade, assim no fundo, né, na alma do sentimento. Então, mas todos eles, ao mesmo tempo, são saudade, né? Então, por exemplo, a própria palavra saudade, esse sentimento, ele tem um poder de união e de nos estabelecer uma relação, a nós lusófonos, muito grande, né? E muito especial, né? Palavras como a saudade, sentimentos como a saudade. Agora, em termos do que eu falei ali no princípio, é que eu acho que uma coisa que prescinde e tem a necessidade total da interferência dos estados, dos governos, mas a gente tem que arrumar mecanismos de incentivo, como disse o Igor, para que esses filmes, esses produtos audiovisuais, eles circulem nos países de língua portuguesa de uma forma maior, porque realmente, se você falar, alguns filmes portugueses chegam ao Brasil, claro, filmes que têm tido uma carreira internacional muito grande, mas eu acho que tem excelentes filmes portugueses que não chegam
no Brasil, você está entendendo? E eu tenho conhecimento disso em festivais e tudo mais, e é verdade isso. E, quiçá, os filmes africanos, né, de língua portuguesa. Esses aí raramente vão ter uma chance de exibição no Brasil, né? Então, eu acho que isso é gravíssimo. Como eu vejo, assim, que não é um assunto exatamente nosso aqui, mas é uma coisa paralela a esse, que o Brasil tinha que ter um relacionamento maior com a América Latina também, de mercadológico e de cinema. Assistir mais filmes da América Latina, que tem uma produção interessantíssima, e colocar os nossos filmes também na América Latina. Então, esse intercâmbio aí, ele não vai acontecer sem incentivo, sem investimento. Não é sem gastar dinheiro, é sem investir dinheiro, porque o dinheiro vai voltar, né? Vai voltar em público, vai voltar na afirmação cultural desses povos, vai voltar pela diversão também, né? Vai voltar de diversos aspectos e vai ter uma importância fundamental a circulação dessas obras para a difusão da língua portuguesa, né? Já que hoje estamos aqui falando disso, comemorando. Então, eu acho que tem iniciativas como o Festim que são fundamentais, né, para no juntar isso aí que eu estou falando, né, o cinema de língua portuguesa, e criar um festival especificamente para isso, que é importantíssimo, mas essa iniciativa ela tem que ganhar, vamos dizer assim, projetos e programas dentro desses governos maior, realmente. E não é só para o cinema, eu acho que para a literatura, para o teatro, para as artes plásticas, para a música, né? Eu acho que isso se estende aos outros campos da cultura e das artes. Eu acho que é fundamental que a gente entenda que porque o que acontece assim é que, vamos dizer de uma certa forma, o que acontece é que, por exemplo, um filme brasileiro de 5 milhões de reais, quando ele vai ser lançado no mercado, às vezes é lançado com um investimento de 100, 150 mil reais. Então, assim, é muito distante, né, o recurso investido, né, no filme para o recurso investido na divulgação, na comercialização desse filme. E aí o filme não circula. Aliás, posso ter orgulho, muita sorte e muito trabalho também de meus filmes todos terem estreado no cinema. Mas quantos filmes produzidos no Brasil não chegam nem ao cinema, nem à televisão, nem a lugar nenhum? Você está Exato. entendendo? Também tem isso, né? Nem aos Paulo, eu vou festivais. cortar, desculpa, porque nós estamos em cima da hora. Eu só Certo. queria agradecer muito a tua participação. Igor, se quiser falar 2 palavrinhas mesmo, porque já ultrapassamos o tempo. E muito obrigada, Paulo, pela participação. Eu só tenho a agradecer o convite, um prazer conversar com o Paulo, falar sobre cinema, falar sobre cinema de língua portuguesa. E vale como dica final, então, de cinema angolano, Ar-Condicionado do Fradique, que não lançou no Brasil, mas que com essa história que o Paulo comentou sobre a pandemia, conseguiu circular em alguns festivais e é um grande filme. Tá bem. Muito obrigada, então, pela sua participação. Paulo e Igor, muito obrigada. E obrigada à Matriz Portuguesa por essa oportunidade de falar sobre o cinema em língua portuguesa. Obrigada, João Micael.